Olá! Nesse vídeo continuaremos a falar da lei de Coulomb, mas agora contextualizado em um exemplo em que a lei de Coulomb está em um meio, que é a água. Vamos apresentar um exemplo, que é o exemplo do sal de cozinha, o NaCl. Então aqui é uma estrutura cristalina do NaCl, onde esse escuro é o sódio e esse claro aqui, o átomo claro, é o cloro. Então essa ligação é uma ligação iônica em que o cloro ele recebeu um elétron do sódio. Então aqui o cloro está negativo, enquanto o sódio está positivo. Bom, o ponto é que essa estrutura cristalina do sal, ela se mantém por forças eletrostáticas. Por quê? Aqui o cloro ele está carregado negativamente. O sódio ele está carregado positivamente. Então, essas forças que mantêm essa estrutura são forças eletrostáticas. Aqui há uma força de atração entre elas. Esse sódio ele está sendo atraído por esse cloro e vice-versa. Mesma coisa para esses outros átomos de cloro. Então, essa estrutura é mantida por forças eletrostáticas. Agora, vamos fazer esta pergunta. Por que, ao colocarmos o sal na água, então quando se coloca o sal na água, por que ocorre a dissolução do NaCl em sódio e cloro? Então, em sódio mais e cloro menos. Então, são dois íons. Por que essa estrutura estava ali, uma estrutura cristalina, e ao colocar na água, ocorre ali, ele se dissolve na água. Por que isso acontece? O que vocês acham? Então, antes de dar a resposta, vamos fazer uma recapitulação, que é sobre forças eletrostáticas. Olha, aqui temos duas cargas e tem aqui uma força de repulsão entre essas cargas, né? Então, elas têm, nesse caso aqui, elas têm mesmo sinal. Então, a gente viu que essa força eletrostática a gente obtém pela lei de Coulomb. E essa constante, K, é a constante dielétrica, que ela muda para cada meio. Então, por exemplo, se essas cargas estiverem no vácuo ou no ar, ele vai estar sendo dividido por 1. Ou se for no ar, por aproximadamente 1. Então, esse em preto é a força eletrostática. Porém, se esse sistema ele for mergulhado na água, ou seja, essa força eletrostática, que antes estava no ar, basicamente dividido por 1, quando for para aproximadamente 1, né? Quando for para a água, aqui colocamos ela na água, essa força eletrostática vai ser menor, vai ser dividido por 81, que é a água. Olha, a água constante dielétrica, que é esse K, vale 81. Então aqui, ele vai ser dividido por 81, ou seja, a força de repulsão vai diminuir 81 vezes. Muito interessante, né? Como essa força, ela enfraquece 81 vezes. Então, com isso, já conseguimos explicar por que essa estrutura ela vai se dissolver. Ela estava sendo mantida por forças eletrostáticas. No momento em que o sal é mergulhado na água, o meio muda. Então, a força eletrostática que mantém essas cargas unidas vai diminuir 81 vezes. Por quê? Porque foi mergulhado na água. Então, a estrutura cristalina ela não consegue se manter e o cristal ele se dissolve. Por isso, a água é um bom solvente,
né, a constante dielétrica dela é muito alta, 81 vezes. Então, sempre quando uma estrutura ela é mergulhada na água, todas as forças eletrostáticas que mantêm aquela estrutura, aquela organização, todas as forças eletrostáticas são divididas por 81, simplesmente porque foi mergulhado na água. Então a estrutura tende a se dissolver. Ou no mínimo, essas forças elas ficam enfraquecidas em 81 vezes. Tudo bem? Então, até a próxima.